Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui no Colégio Estadual Wolfram Metzler, junto à minha querida amiga Simone Chemes, novamente, no Vida Consciente. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje vamos falar de um assunto que tínhamos referido no nosso outro programa, né, que era a gente falar um pouco mais do teu trabalho e da importância dele, não só para ti, mas para toda uma grande comunidade que é atendida por ele, que é o mundo paralímpico. Não só do que é um atleta paralímpico, né? Mas, além disso, o que hoje é preciso para que essas pessoas possam, de fato, serem atletas, né? Os atletas, eles precisam muito de patrocínio, né? A gente precisa, é uma carência nossa aqui no estado, né? A gente não tem profissionais que possam trabalhar com eles, a gente não tem espaços para que eles possam treinar, não existem lugares adaptados para que esses atletas possam treinar, né? Então, uma das nossas maiores dificuldades aqui, Marcelo, é justamente encontrar esses espaços e esses profissionais para poderem treinar esses atletas, né? Porque esses profissionais, hoje nós temos os profissionais do município, né? E são poucos também. Aqui no nosso município de Novo Hamburgo nós temos 2 profissionais que trabalham com atletas no esporte paralímpico, né? E então eles já começam essa vida paralímpica, esses treinos, né? E essa caminhada paralímpica, eles já começam no município. Quando eles chegam no estado, a dificuldade maior é justamente conseguir esses profissionais da área da educação física, né, que possam fazer esses treinos. E nós também temos dificuldades, como eu lhe falei, de lugares acessíveis, né, equipamentos com acessibilidade também, para colocá-los, inseri-los no esporte. O que é um atleta paralímpico? Olha, os atletas, esse mundo paralímpico é muito importante para esses atletas, porque o que acontece? As pessoas com deficiência, elas já se deparam com várias situações complicadas na vida deles, né? Então, eles já têm dificuldade de conseguir uma escola que seja adaptada para eles, eles já têm dificuldade de conseguir um trabalho que os acolham, né? Para que eles consigam seguir na vida do trabalho, né? Na carreira, na profissão. Então, o que é o esporte paralímpico para esses atletas? Na grande maioria, a gente consegue fazer com que eles cresçam de tal forma e se gostem, né? A gente traz essa vontade de aprender, de estar no esporte, né? A gente traz isso para a vida deles. Então, eles começam a treinar, eles começam a ter gosto por isso e aí acabam seguindo carreira muitas vezes, né? Que a nossa maior preocupação é o que eles vão fazer quando saírem das escolas, né? Porque enquanto eles estão nas escolas, tem todo um apoio, de certa forma, um pouco que tem, mas tem pelo menos um apoio, né? Por mais que não tenha acessibilidade, por mais que nós ainda tenhamos dificuldades de arrumar profissionais que trabalhem com isso, né? O que eles vão fazer quando eles saírem das escolas, né? Então, o esporte paralímpico, para muitos deles, é um futuro. Né? Então a gente tem uma história muito grande de vários atletas, inclusive nas competições, os nossos atletas escolares, eles conseguem estar junto com os atletas a nível mundial, já adultos, né? Os atletas das Olimpíadas, das Paralimpíadas, né? Eles convivem junto com os atletas a nível escolar. E isso incentiva muito eles, né? Saber que eles têm condições de seguir adiante, têm condições de fazer algo mais, né? O que o esporte te traz? Ele te traz várias
características que a gente trazendo ela para a vida, elas são extremamente importantes, né? Que são o foco, o treino, a continuidade, a resiliência, né? No dia que tu ganha, tem dias que tu perde, mesmo perdendo, no outro dia tu tem que voltar e começar a treinar tudo de novo. Eu acho que isso para a vida de qualquer atleta, seja ele o tipo que for, é importantíssimo, mas para os atletas paralímpicos eu acho que é um motivador, eu acho que talvez tenha um fator de multiplicação muito grande em cima disso, né? Então acho que é um ponto extremamente importante. Quantos atletas, tu tem mais ou menos noção de quantos a gente tem aqui na região? Olha, Marcelo, eu não saberia te dizer exatamente quantos atletas nós temos aqui na região ou no estado do Rio Grande do Sul, mas nós conseguimos uma comissão bem boa, né, bem grande, assim, entre várias modalidades, né? Nós temos aí a modalidade do futebol de 7, temos que são para os que têm deficiência, paralisia cerebral. Nós temos a modalidade do futebol de 5, que é para deficiente visual, né? Nós temos o goalball, que é um jogo, ele não é um esporte adaptado, ele não é um jogo adaptado, ele foi feito para os deficientes visuais, né? Nós temos a natação, o atletismo, né? E a bocha, né? Nós temos várias modalidades esportivas com vários atletas. Então, eu não saberia te dizer assim, exatamente a quantidade. Mas o que eu poderia te dizer é que o Rio Grande do Sul ele tem crescido bastante, né? A gente tem conseguido representar o estado em São Paulo e em outros estados também, levando, né, essa experiência que nós temos. A primeira vez que eu participei, só para contar um pouquinho da minha emoção, né, quando eu participei a primeira vez de uma Paralimpíada Escolar, eu vou dizer para vocês assim, ó, que eu cheguei lá em São Paulo e tinha mais de 2.000 competidores de todo o Brasil. Eu encontrei com atletas com vários tipos de deficiência, né? E uma que me impressionou bastante, um atleta que ele era tetraplégico, ele só mexia a cabeça jogando bocha. Outro, eu conheci também que ele não tinha os membros superiores, só tinha os membros inferiores, e ele fazendo natação, sabe? Então, assim, ó, não existe o que uma pessoa não possa fazer, né? A gente muitas vezes acha assim, porque o meu filho, ele tem lá um pé torto, ele não pode fazer tal coisa. Por que não? Né? Ele pode sim, é só dar a possibilidade para ele fazer, dar a oportunidade para ele fazer, que ele vai. Então a gente precisa acreditar, né, nas pessoas, né? Acreditem nos seus filhos, né? Mesmo uma pessoa deficiente visual que não enxerga nada, ele consegue sim praticar um esporte, ele consegue sim se profissionalizar nisso e ele consegue seguir a vida dele adiante. Se toda uma sociedade não consegue fazer isso, não consegue enxergá-los, a gente tem que mostrar que eles conseguem sim. Então nós vamos para o nosso intervalo e na volta vamos voltar aí com a entrevista, né, o bate-papo, o depoimento que a gente vai colher aqui do nosso grande campeão, de uma pessoa extremamente interessante e importante que todos escutem, que é o Wesley. Até daqui a pouquinho.
Bom, agora estamos aqui com o nosso grande medalhista paralímpico, Wesley. Conta o número de medalhas aqui que tu tem ou não? 25. 25 medalhas. Vocês vão ver aí só 10, né? É. Então a gente vai mostrar só 10 das medalhas do Wesley. Tu como atleta, né? Como atleta paralímpico, o que a gente pode dizer para o nosso público que está nos olhando lá do outro lado, que ainda não é um atleta, mas tem vontade de ser, talvez, ou é um atleta e não ganhou 25 medalhas ainda. O que um atleta paralímpico tem que ter, ou tem que ser? Ou o que tu pode dizer para eles? Bom, em primeiro lugar, precisa ter muita força, muita coragem e muita determinação. Como é que é o treino? Puxado? Puxado e bastante? É. Bem puxado. Como é que tu te sente hoje sendo um atleta? O que isso traz para ti? Maturidade. Eu acho que através do esporte a gente aprende a crescer. A gente aprende a se virar sozinho. Quanto tempo tu tá praticando? 4 anos. Em 4 anos, treinando, com foco, com coragem, conseguiu 25 medalhas. A gente, dentro desse programa que a gente está fazendo, como eu comentei, junto com a Simone, aqui a tua prof, contigo como sendo um exemplo que a gente quis trazer aqui. O que tu acha que falta para alguém que está quase lá, alguém que tem vontade de fazer, mas talvez não teve um pouco do que tu falou, né, daquela coragem de ir adiante, de buscar? O que tu diria para essas pessoas que talvez ali, que nem lembra que a gente estava conversando um pouquinho antes, qual é o ponto que tu me disse quando eu te perguntei como é que tu te sente na hora da corrida? Nervoso. Qual é o ponto que tu disse que dava mais nervoso? Largada. E se a gente pensar aqui e puder dizer para as pessoas do outro lado que se elas começarem a fazer o que tu fez, a fazer o que a gente né, que a gente busca, o que a Simone aqui faz, que é dar força, dar coragem para que essas pessoas começarem. Tu acha que esse seria o caminho? Acho que sim. E o que a gente diria para o outro lado, né? Para dentro das escolas, para dentro de toda essa infraestrutura que a gente tem? O que tu diria que hoje seria melhor para que tu pudesse ter mais sucesso, para os teus colegas que também são atletas terem mais sucesso? Ter professores para ajudar a gente. E é o motivador, que nem a Simone estava contando para a gente, vamos falar da tua última... O Wesley aqui tá falando que é nervoso, mas ele é modesto, tá? Ele é modesto aqui. Na última competição agora que a gente teve em Porto Alegre, quantas medalhas foram? Foram 3 de ouro. Tá vendo? Estamos conversando então aqui com um grande campeão que foi classificado, isso competindo com o estado do Rio Grande do Sul, né? Sim. E agora tu foi classificado para quê? Pro Nacional em São Paulo. Que é quando? Novembro. Tá vendo? Então, dentro disso, eu já me coloquei aqui como o mais novo fã, vou acompanhar, vou torcer, né? E depois que a gente ganhar, a gente volta e faz mais um bate-papo desse para contar lá como é que foi a tua experiência. O que tu acha? Sim. Então, combinado. Wesley, não foi tão difícil, foi? Até que não. Viu? Obrigado. Dá a mão aqui, ó. Sucesso. Obrigado. Parabéns.
Parabéns pelo teu, primeiro, pelo teu esforço, pela coragem, pela dedicação, por tudo que tu está fazendo. Segundo, tudo bem, as medalhas também contam, vai. Mas em terceiro, por tu estar aqui, ó, na frente e tendo muita coragem de estar na frente da câmera, falando tudo que tu está falando aqui, que a gente possa trazer para todo o pessoal do outro lado lá um exemplo vivo. Não adianta eu vir aqui falar sobre isso, não adianta só a prof vir aqui falar do que ela faz. A gente tem que mostrar o que é de verdade. O de verdade é o atleta que tem sucesso e que passa tudo que passa e tudo que tu passou para conseguir chegar lá do outro lado. Meus parabéns. Obrigado. Bom, depois de um depoimento desses, eu estou até emocionado. A gente se emociona. É difícil dizer, né? Vivenciando uma história dessas, com uma pessoa dessas, né? Trazendo e vencendo mais uma batalha, porque para eles cada dia é uma nova batalha. Ele falava, eu não vou conseguir falar, eu sou tímido. Ou seja, vencendo a timidez mais uma vez. São pessoas como essa, né, como tu citou antes, de situações que tu convive aqui bem mais do que eu e com certeza muito mais que muitas pessoas que estão nos ouvindo, que a gente vê a garra, a força, a determinação, o quanto essas pessoas são especiais, né? É verdade. Eu sou suspeita para falar, né, Marcelo? Porque eu trabalho com isso já há mais de 20 anos. Então, assim, a cada momento é uma emoção. Eu vou dizer para ti que é um trabalho que realmente me faz a pessoa que eu sou hoje, né? E me ajuda também a poder ajudar outras pessoas, né? Então, para mim, estar em contato com esse público, né? Com essas pessoas tão especiais, é muito especial, né? Porque hoje eu sou o que eu sou em função do que eu vejo, em função do que eu vivo, em função de tudo isso, né? Que a gente acabou de ver agora, né? Wesley, com toda a timidez dele, conseguiu vencer esse desafio, né, que a gente propôs a ele, porque ele quis justamente mostrar para as pessoas a importância do esporte paralímpico, né, e a possibilidade, porque todos nós, tudo é possível, na verdade, tudo é possível, é só ter força de vontade e seguir em frente. Eu acho que vale a gente trazer para cá, não entrando, né, no contexto da história, mas eu acho que como exemplo um pouco mais, dando mais ênfase até à força do próprio papel do Wesley. Ele acabou de chegar aqui um pouquinho antes, que tinha ido fazer um exame. Tu quer explicar um pouquinho para a gente? Ele trouxe, né, agora o resultado do exame e é uma coisa surpreendente, a força que, apesar do que para muitos isso seria um fator, sei lá, um desmotivador, para ele é mais um motivador. Exatamente. O Wesley, ele foi hoje fazer um exame, né? Justamente porque a classificação dele para ele competir nas Paralimpíadas é B3. B3 é ainda alguém que consegue enxergar um pouquinho, né? E ele está tentando a classificação para B2. O que significa isso? Ele vai precisar, de agora em diante, de um guia. Por quê? Porque ele está perdendo, né, a visão.
Então, ao mesmo tempo que isso poderia ser uma coisa muito triste, para ele é uma motivação, porque se ele não tiver esse exame, ele não vai poder competir daqui para frente, porque ele não consegue mais enxergar a linha das raias por onde ele tem que percorrer, ele não consegue mais enxergar o tablado onde ele tem que pisar para fazer salto em distância, né? Então a questão visual dele está piorando, né? Mas ele não desanimou, né? Ele está indo atrás, ele está buscando, ele foi lá hoje, não conseguiu, durante um tempão a gente estava buscando um exame que fosse gratuito, né? E aí até a escola aqui se disponibilizou a pagar o exame para ele, mas ontem a mãe dele ligou dizendo: conseguimos o exame que ele fizesse de graça. E aí isso também nos ajuda bastante, né? Porque esses exames normalmente são caros, né? E nós vivemos numa realidade, e esses atletas eles vivem numa realidade que é um pouco diferente, talvez, da nossa realidade, né? Eles precisam bastante além de incentivo, de estímulo, eles também precisam financeiramente ser ajudados, né? E o Wesley, com tudo isso, ele está indo, ele está buscando, né? Então, ele quer mesmo continuar competindo, porque lá a gente encontra várias dificuldades. E a dificuldade deles, perto daquele público, né, do grande público, não é nada, né? E se a gente parar para pensar, a nossa dificuldade é menos ainda. Então, quer dizer, às vezes a gente reclama, porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com isso, estou com aquilo. Não é nada perto do que a gente vê lá nas competições. Tenha certeza disso. Eu fiz uma pergunta, né, antes de a gente começar com a conversa aqui com o Wesley. Claro, a gente conversou um pouquinho, né, até para ele entender o que a gente ia conversar e tal. Eu disse assim: tu tem consciência de quem tu é? Tu tem consciência do que tu está fazendo e dos resultados que tu está colhendo? Tu tem consciência disso? Eles têm. Tenho isso que me motiva. Então, coisas como essa, não tenho o que dizer, né? Então, espero que a gente trouxe uma pessoa, mas que possa falar e que esteja falando e mostrando para vocês, em nome de todos esses outros que estão em situações semelhantes, que estão lá, que batalham, mesmo com que a gente julga dificuldades, né? Estão lá, estão batalhando, estão fazendo o seu máximo, e que isso é transformador para a vida deles, para a minha, espero que para de vocês também, para a tua nem se fala. Como que a gente pode endereçar a essas pessoas que têm interesse de ajudar esses esportistas? A gente tem ideia de formar uma associação aqui, né, na cidade de Novo Hamburgo, porque na grande maioria esses atletas não têm lugares, né, para treinar, e não tem patrocínio também que ajude a contratar profissionais também que possam treiná-los, né? Então, como a gente não tem ainda um espaço e não tem ainda uma associação aqui em Novo Hamburgo, as pessoas que quiserem ajudar podem procurar a Escola Wolfram Metzler, que é onde eu fico, né? Eu trabalho aqui na sala de atendimento educacional especializado, né? Pode me procurar, falar diretamente comigo, e a gente pode tentar ver como é que a gente vai fazer para conseguir ajudá-los, né? Inicialmente, nós temos uma associação em Porto Alegre, uma fundação, que é a FADERS, mais a associação que é a SERGS também, que é para deficientes visuais. Então, tem algumas associações, mas todas em Porto Alegre. Aqui em Novo Hamburgo nós não temos nenhuma, né? Então, se realmente quiserem e tiverem interesse, ou se sensibilizarem com a causa, podem procurar a Escola Wolfram e me procurar aqui, que a gente pode conversar, né? Porque será de grande ajuda, com certeza. Bom, agradeço a todos que, né, novamente estão conosco aqui acompanhando o programa Vida Consciente. Simone, gratidão profunda pela... Obrigada, Marcelo, mais uma vez, pela oportunidade. Não, eu que agradeço a oportunidade de a gente trazer aí a
à tona este assunto. Agradeço ao apoio aqui da escola e em especial ao Wesley e a todos os seus colegas desportistas aí. Desejo sucesso. Gratidão e até o próximo Vida Consciente.